Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor seja com toda essa igreja abençoada. Que lindo estar aqui com vocês. A primeira vez, quero agradecer aos pastores por ter nos convidado, por ter a fé de convidar os argentinos. É muita fé de parte sua. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso, amados. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem coisas tremendas para a família. A família é projeto de Deus. Deus ama a família. Deus ama a tua família, a tua casa. Ele tem um propósito e tem um zelo e compromisso com a sua promessa e a tua família. Ele ama teus filhos. Ele ama teus pais, teu cônjuge, teus netos. Ele tem um amor muito grande pela família, é projeto de Deus. A família é um propósito do Senhor. Se não for pela família, nós não somos nada. Amém? Essa é uma noite de vitória, de celebração. Deus vai fazer algo tremendo, é uma noite de rompimento. Nós declaramos pela fé em Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Eu quero dar testemunho a vocês sobre o poder da restauração de uma família. A minha vida é um milagre. Eu sou testemunho de que Deus pode restaurar uma família. Existem milhares de cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, batizados, mas que têm problemas terríveis com a família. Tem problemas porque nunca tiveram nenhuma formação, nenhuma escola, e talvez não tiveram uma verdadeira transformação na sua vida, precisavam mais de Jesus. Eu comecei servindo o Senhor com 18 anos. Eu me largo ao campo missionário já com essa idade. Conheço a minha querida esposa, que ela tem sido uma tremenda bênção na minha vida. E nos casamos, saímos para o campo de missão, começamos a ter filhos. Deus nos deu uma família numerosa. Eu tenho 6 filhos com ela. Deus seja louvado, aleluia. Mas eu gostaria muito de contar que eu tive uma família abençoada. Todo o meu tempo de ministério foi ótimo. Eu quase que perco minha família, amados. Eu quase que perco minha esposa. O testemunho da minha família é um milagre do perdão do Senhor. Minha esposa me deu uma nova chance porque ela acreditou em mim. E essa noite eu venho dar testemunho que é possível. Hoje temos 35 anos juntos praticamente. E isso é um milagre do Deus vivo. Amém? Então eu venho contar hoje não somente minhas vitórias, minhas alegrias, mas também os meus fracassos, meus erros, meus falhos. Porque a Bíblia diz que é aquele que está firme, cuidado que não caia, né? Então por isso que a gente precisa de Deus. Precisa nós termos uma revelação, um entendimento de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, amém? Eu venho te contar e te alertar dos perigos contra os quais estamos lutando nesse tempo. Um tempo que o inimigo tem feito tudo está empenhado até os ossos para nos destruir a família, principalmente. Mas hoje, mais do que te falar sobre aquilo que você talvez já sabe, quero te falar sobre as armas que nós temos. Nós somos, como igreja, além de sermos uma família, a família da fé, nós também somos o exército do Senhor e somos guerreiros do Senhor. Só tem um detalhe, pastor. A gente tem um problema e um desafio. Nós somos um exército que não sabe usar as armas. Que tragédia. Estamos com um arsenal de armas, porque a Bíblia nos deixou um legado. A Bíblia diz que as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus. Diga comigo, poderosas em Deus.
Talvez você não sabia, mas as armas que nós temos são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Sabe qual é o problema? Somos soldados não adestrados para a batalha. Não sabemos usar as armas. Que tragédia! Imagina você sair para a guerra e você não sabe como se tira uma bala, como se usa a arma. Então a gente precisa se adestrar para a batalha, se preparar para esse momento, porque nós estamos numa guerra e a guerra não é brincadeira. Por isso que hoje eu venho te dizer que o Senhor tem nos deixado armas poderosas e você precisa estar familiarizado. Talvez você conheça algumas, mas hoje eu vou te contar que foi o que funcionou para mim e para a minha vida. Uma das armas mais poderosas que contamos é o poder da oração da família, amém? E eu quero nesse momento convidar um minutinho a minha querida esposa para falar um oi para as mulheres, para as mães. Ela não gosta muito de aparecer, mas nós somos uma equipe. Vamos dar um aplauso para ela, para encorajá-la um pouco, abençoá-la. Graça e paz, amada igreja. Meu nome é Glória, sou missionária junto com meu esposo. E sim, como ele mencionou aqui, nós temos muitos anos de ministério, mas na nossa caminhada, né, hemos sim tido muitos fracassos também, né? Mas estamos aqui para glorificar a Deus e compartilhar com vocês as coisas que Deus tem nos ensinado na nossa caminhada, como compartilhei com a pastora. Temos recebido muitos pedidos de oração de pastores, servos de Deus, missionários no mundo inteiro, não? Com muitos problemas com filhos suicidando. Bueno, vocês sabem os ataques do inimigo nesta era, não? A ideologia de gênero e na cultura, na educação. Você manda os filhos à faculdade e depois eles vêm sendo ateus, cheios de dúvidas. Enfim, os ataques do inimigo à família são muitos. Não? Eu falava com meu esposo, um deles começou no Jardim do Éden, a mentira. A mentira porque o diabo mentiu para Eva, não? Para ela ser como Deus. Não? E essa mentira vem se estendendo até o dia de hoje. Tanto que as coisas certas, agora o povo acha que é errado. Você é errado se posicionar pela verdade, pela família, não? Eles acham que você não pode, não? Mas como cristãos, a gente tem que se posicionar sim. E Deus tem me ensinado, não? Diversas formas de orar. Claro, temos muitas professoras, não? Na intercessão aqui no Brasil, tem intercessoras muito boas. Eu fui aplicando cada um desses princípios na intercessão, não? E o fruto ver a minha família. Meus filhos não são perfeitos, eu tenho 6 filhos, não são perfeitos, mas eles amam a Deus, são dizimistas, ofertantes, não? E nos acompanham de sua forma, não? Nos acompanham nessa caminhada. Amém? E tenho meu esposo aqui, graças a Deus, salvo e salvo, para continuar servindo a Deus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Deus seja louvado. Não é bonitinha ela falando desse jeito? Salmo 123, 7, versículo 3. A Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E os filhos são a herança do Senhor. Que Deus maravilhoso. Ele tem nos dado promessas proféticas para a família. A palavra está cheia de promessas para os nossos filhos. Se a gente conhecer tudo o que a palavra de Deus diz sobre a família, as promessas que nós temos, nós vamos descansar no Senhor. Nós temos muitos motivos para nos preocupar nesse momento, quando vemos tudo o que acontece ao nosso redor, todos os perigos que enfrentamos, às vezes parece que estamos perdendo a guerra. Essa é a impressão que está dando. Quando você olha as notícias,
quando você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no nosso meio, dá essa impressão como que a gente está perdendo a guerra. Mas Deus seja louvado, esse é um tempo onde as promessas do Senhor se estão cumprindo. Há promessas proféticas se cumprindo diante de nossos olhos. Uma delas que você precisa saber, que a herança do Senhor são os filhos. Há uma promessa, e uma promessa profética no livro de Joel, que no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando tudo começa, no início da igreja primitiva, o Pedro e João se colocam de pé e eles começam a falar o que Deus estava fazendo nesse momento, o derramamento do Espírito Santo. E uma das promessas onde ele cita as Escrituras e a profecia de Joel, onde fala que nos últimos dias ele derramaria de seu Espírito sobre nossos filhos e sobre nossas filhas. Aleluia! Quem tem filhos aqui, acredite no seu coração que é um derramamento do fogo do Espírito sobre nossos filhos. E nós vamos declarar nessa noite que o Deus do Pentecoste, o Deus que trouxe o Espírito Santo, vai derramar sobre nossos filhos o poder e o fogo do Espírito Santo. Diga amém com todo seu coração. Hoje, para quem não sabe, nas festas bíblicas se está celebrando a festa de Pentecostes. E então não é por acaso, coincidência que você está aqui. Nós estamos cumprindo uma promessa profética, um momento e um tempo profético. Nós vamos reclamar por um derramamento do Espírito Santo em nossa casa e em nossa família. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu derramarei, disse, versículo, esta é uma promessa tremenda, irmãos. Isaías 44, versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz que eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Olha que poderoso que é isso aqui. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Há uma promessa para nossos filhos. A promessa de Deus, a gente precisa acreditar e profetizar as promessas para nossos filhos. Não ficar apavorado na defensiva, vendo tudo o que está acontecendo. Talvez nesse momento você diz: já não tem mais jeito, eu já perdi meu filho, já não tenho mais tempo, meu filho tomou suas decisões, ele cresceu. Eu venho te dizer essa noite que nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Você vai ter que acreditar na promessa. Se você é pai, se você é mãe, você tem uma grande responsabilidade de você declarar promessas sobre seus filhos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, meu irmão querido. Disse que um tempo profético que se está cumprindo, a profecia de Elias, que vem dias em que o coração do pai se voltará para os filhos e o coração dos filhos se voltarão para o pai. Amém? Eu disse para vocês em Malaquias que o coração dos pais se voltarão para os filhos e os corações dos filhos se voltarão para os pais. Eu não sei você, mas enquanto vejo acontecendo desgraça, maldições, eu estou vendo por outro lado uma geração que está buscando o Senhor, que está fazendo um compromisso com Deus, que está tendo um entendimento, uma revelação da importância da família. Que maravilhoso ver essa igreja que se ensina a orar pela família. Tomara que todas as igrejas do Brasil tenham essa revelação, essa carga, esse desejo de abençoar a família, de entender que a família é projeto de Deus, de edificar a casa do Senhor. Aleluia. Eu venho te falar para teu coração que você precisa aprender a amar a sua família. Irmãos, um dos testemunhos que eu venho te contar essa noite: meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Eu nunca vivi com meu pai. Eu sou uma pessoa que fui carente de paternidade a vida toda.
Nunca vivi praticamente. O pouco tempo que vivi com meu pai foi um inferno. E eu agradeço a Deus que meus pais se separaram, porque meu pai era doido, era um homem muito religioso, ia para a igreja, ele era católico, um homem que se esforçava muito no trabalho. Mas era uma tortura escutar minha mãe apanhar dele. Ele batia na minha mãe. Eu posso contar isso agora porque, bom, eles se separaram e um milagre de Deus que ele não matou minha mãe. E nós éramos crianças. Eu vi tudo aquilo, era testemunho ocular. Nós, como crianças, ficávamos apavorados de ver os ataques de raiva do meu pai. Pensamos que em qualquer momento ele ia matar minha mãe. E eu dou graças a Deus, porque nós, apesar de termos sido uma família que sim, Deus, porque nós não sabíamos o que Deus queria para nós. Minha mãe se separou quando eu tinha 5 anos, começou a trabalhou, uma mulher muito empreendedora, inteligente, começou a vender materiais de construção e começou a prosperar sozinha. Deus abençoe o esforço de minha mãe para nos dar uma educação, para podermos ter uma escola. O problema é que no esforço de minha mãe de poder trazer o pão para a minha casa, porque meu pai ficou negligente dessa responsabilidade, ele nunca cumpriu com sua parte como pai de nos ajudar, ou ajudar seus filhos financeiramente. O problema aconteceu que minha mãe se tornou mais ausente que presente, então praticamente nos criamos com nossos avós, eu e mais 2 irmãs. E eu conto isso a vocês porque já com 17 anos, meus amados, eu tinha 17 anos, eu tenho a oportunidade de conhecer Jesus e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou fruto de um folheto evangelístico, já pensou? Eu estava trabalhando numa lanchonete, eu me lembro muito bem, que eu só trabalhava porque eu queria, só para me dar alguns luxos, porque minha mãe não me podia ajudar. Então comecei a trabalhar com 17 anos, eu estava trabalhando numa lanchonete e apareceram os missionários. E uma missionária era da Alemanha, pastor. Argentino não gosta muito de alemães, não sei porquê. Não vou lhe falar os mistérios, né? Mas aquela alemã, uma missionária, ela foi visitar a lanchonete que eu estava trabalhando e ela me deixou um folheto dizendo-me que Jesus me amava muito, que ele tinha um propósito e um plano para a minha vida. Com um espanhol muito atrapalhado, porque ela falava com um sotaque muito forte europeu, me deixou um folheto. E eu li o folheto. E eu recebi Jesus lendo aquele folheto. Ela foi embora e eu li, porque ele falava sobre o tempo do fim e a vinda de Jesus. Amados, eu sou fruto de um folheto, tu acredita? Deus me ganhou com um folheto. Ela foi embora, missionária, e comecei a procurar eles. Graças a Deus eu me encontrei com eles um tempo depois. E eu decidi aceitar Jesus, entregar minha vida para Ele. Estou te contando isso, meus amados, porque geralmente a maldição hereditária de uma família, ela é detida quando o marido, o esposo ou o pai, ele tem um entendimento e ele cai no arrependimento. Não foi assim que aconteceu comigo. Não foi assim que aconteceu. Nem minha mãe se converteu, nem meu pai se converteu, mas eu me converti. E eu, quando disse sim a Jesus, toda aquela maldição de desgraças que aconteceram com minha família foram interrompidas comigo, porque eu evangelizei as minhas 2 irmãs. Eu falei de Jesus e eu tenho 2 irmãs que elas são pastoras ao dia de hoje, são servas de Deus e eles estão entregadas para a obra 100%. Eu dou testemunho de que é possível você parar com as maldições na tua casa desde o momento que você faz um compromisso com Deus. Amém? O Senhor está te perguntando se você vai fazer um compromisso com Ele hoje. Amém? Esse é um tempo de você entregar a tua vida e aumentar teu nível de compromisso, porque Ele não quer somente teu 10% que você oferta aqui na casa do Senhor, é que você inteiro para Ele.
entregando-se a Ele. Diz a palavra de Deus: eu me entrego em sacrifício vivo para o Senhor, transformando com a renovação de nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém? Eu venho te dizer essa noite que há um Deus que tem um projeto e um propósito maravilhoso para a sua família. É um tempo de decisões para a sua vida. É um tempo crucial onde você precisa dizer que sim a Jesus, ao plano de Deus para a tua vida. Estão aqui? Digam amém, aleluia. Deus vai fazer algo tremendo com tua família. Mas tudo começa com você. Aqui está o primeiro passo, o arrependimento. Eu via que a família estava indo embora. Eu via que meus filhos, eu estava perdendo a autoridade com eles. 5 homens e uma menina tinha a minha casa. Todos homens, só uma menina, a Lorena, né? E eles começaram a crescer, começaram a falar grosso comigo, esse pai, com voz assim, já não eram aquelas crianças, né? E infelizmente começaram a bater boca comigo, discutir, não me obedecer. E eu entendi que isso não era culpa deles, que havia falhas no meu caráter, havia falhas na minha paternidade. Como eu tive problemas com minha infância, eu precisei aprender a ser pai para eles. E eu comecei a recuperar a autoridade com eles, já sendo adultos, já sendo eles já maiores de 18 anos. É um milagre, meus amados. Eu entendi que eu precisava mudar. Você vem pedir oração pelos filhos, está tudo bem, meu irmão. A igreja sempre vai ser um lugar de bênção para você. Mas você precisa reconhecer que não é a culpa somente dos filhos. Em nome de Jesus, seja sincero com você mesmo e aceite que você precisa mudar, meu irmão. Você precisa mudar teu relacionamento com teus filhos. Aí você vem pedir oração na igreja e você é um tremendo sem vergonha quando às vezes trata mal teus filhos, fica amaldiçoando eles, nunca dá amor a seus filhos, nunca dá uma palavra de elogio a eles, sempre trata às vezes a ele com indiferença, com frialdade. Você já abençoou a eles? Já se impartiu bênção sobre teu filho, em vez de ficar dizendo que ele é um idiota, um burro? Irmãos, preciso falar, eu não vim a exortar ninguém porque eu sou convidado, mas eu preciso te falar com o coração aberto. Se nós queremos mudança na nossa vida e uma mudança autêntica na nossa família, nós precisamos mudar o nosso relacionamento com os filhos. Amém? Deus está falando para alguém nessa noite. Diga, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Aceite que você precisa mudar. Tudo bem você pedir oração à igreja. Tudo bem você reconhecer e pedir oração, coisas que você, decisões que foram tomadas pelos teus filhos, que já são grandes, já são adultos. Mas quando você fizer uma mudança genuína, a palavra de Deus diz: se humilhasse meu povo e me reconhecer e buscar a minha face, então a Bíblia diz: eu curarei a sua terra, eu trarei chuva na tua terra. Amém? Tudo começa com o arrependimento. Esse é o primeiro passo. Senhor, me perdoa porque eu não tenho sido um bom pai, não tenho tratado os filhos como eles deveriam ter sido tratados. Muitos de nós nunca talvez tivemos uma infância exemplar. Talvez a sua infância tenha sido um desastre, como muitos jovens hoje em dia.
Mas hoje, em nome de Jesus, você pode fazer como esse homem de Deus que veio trazer testemunho. Toda mudança veio para minha casa desde o momento de eu, como filho, eu recebi Jesus no meu coração e disse, basta com essa maldição. Minhas irmãs foram evangelizadas e elas fizeram um compromisso com Deus. Com 20 e tantos anos depois, 30 anos quase, a minha mãe tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia! E sabe quem ganhou minha mãe para Jesus? Seus netos, meus próprios filhos. Isso foi tremendo. Nós começamos a fazer altares de oração em nossa casa. Nós víamos que nós precisávamos muito construir um altar de oração. E nos juntávamos com todas as crianças. Não fazíamos isso todos os dias, mas com frequência nos juntávamos na sala. E eu pegava o violãozinho e cantava com meus filhos louvores junto com eles. Líamos a Bíblia para as crianças. Isso era algo muito bonito que fizemos. E minha mãe escutava tudo isso desde o quarto. Tudo isso eles escutavam como as crianças louvavam o Senhor. Era uma coisa muito interessante. Certa vez, quando nós começamos a fazer isso como uma prática, minha mãe um dia veio com sua Bíblia, se sentou e disse, eu vim fazer o culto junto com vocês. Assim que minha mãe aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Começou a congregar em algumas igrejas lá de Argentina, em Tucumã. E aqui em Paulínia, nós fizemos um evento, o Ignite, né? E a minha mãe foi batizada naquele sítio Santa Cruz. Fizemos um evento internacional com vários irmãos. E minha mãe, já sendo velha, uma mulher idosa, ela decidiu se batizar e ser cheia do Espírito Santo. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu venho a dar testemunho de alguém que teve problemas com o casamento, com os filhos, com seus pais, e como uma família tem sido restaurada com o poder de Deus. Algo que ajudou a nossa vida foi eu mesmo ter um entendimento que eu precisava mudar, que eu precisava de ter arrependimento em minha vida e poder viver um cristianismo genuíno e autêntico. Amém? Eu precisei mudar, meus irmãos. Eu já era pastor, eu já era missionário, eu já servia a Deus, mas ainda assim eu tinha muitos defeitos e coisas que eu precisava de uma segunda toque do Senhor Jesus na minha vida. Amém? Christian é um servo do Senhor. Ele, Deus, usou meu filho num momento muito difícil na minha vida. Nós estávamos num deserto tremendo. Nós ficamos já há vários anos no Brasil. Nós estamos já há mais de 20 e tantos anos no Brasil. Mas teve um período, quando as crianças eram muito pequenas, no ano 2003, eu decidi trazê-las para a Argentina, levá-las para a Argentina, porque eles não conheciam seus avós. Então nós fomos visitar nossa família. A ideia era ficar um ano, não mais isso. Estar lá com eles, iam aprender espanhol, porque não falavam nenhuma palavra de espanhol. Olha o que aconteceu. Nós fomos lá pela fé. Pensávamos retornar pela fé, ano 2003. E o que triste que aconteceu é que a gente, esse ano que nós tínhamos pensado ficar lá, se tornaram 8 longos anos. 8 anos. Foi muito difícil para mim voltar. Foi por problemas financeiros, foi por muitos problemas, mas principalmente por causa das finanças. E eu quero te contar que meu filho, em um momento muito difícil, ele tinha 12 anos, foi no ano 2010, eu tinha perdido um dinheiro de investimentos. Eu trabalhava na internet naquele momento, eu com o intuito de juntar fundos para voltar para o Brasil. E foi tudo errado. Eu tive 2 infartos, pastor. 2 infartos, quase morri. E o Senhor Jesus foi fiel, cuidando da minha vida. Estou contando essa história para você porque faz sentido. E esse menino que está aqui na minha frente, ele era um adolescente, um jovem. Eu lembro que
Eu estava chorando e dizia: Deus, como é que a gente vai sair daqui? Como vamos sair desta cidade? A gente precisa voltar para o Brasil. E eu me lembro que eu tinha assistido um filme junto com eles, O Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu esse filme? Muito bom, né? Tom Hanks, Matt Damon, muito bom esse filme. Cheio de princípios de liderança, de muitos princípios. Todo mundo precisa assistir. Quem está chamado para ser obreiro, porque tem lições de liderança. O ponto é que a gente tinha assistido esse filme e estávamos orando aquele momento. Meu filho se levanta como um profeta de Deus. Ele não tinha mais de 14, 15 anos. E o Senhor disse: pai, eu estou vendo que o Senhor está como um soldado aí, o tenente, dando tiros aí no ar, você quase morrendo. Você está sem condições, sem recursos, sem armas. Mas eu estou vendo que a ajuda está a caminho. Eu vejo os aviões e os tanques vindo a caminho para te ajudar, pai. E ele teve uma visão e ele me trouxe uma profecia, meu próprio filho. E eu nunca esqueço disso, porque estávamos no pior dos desertos, sem condições para pagar o aluguel. E numa deserto, numa batalha, meu irmão, Deus usa um filho para me ministrar. Não minto a vocês, não deve ter passado uma semana. Nós estávamos na casa da minha mãe. Aliás, estávamos sim visitando minha mãe. E essa visita se tornou eterna. Não podíamos voltar. Uma família numerosa. Uma passagem já é cara. Imagina só, para uma família com 8 passagens para voltar. Era muito dinheiro. E eu não tinha, meu irmão. Não tinha mesmo. E eu estava lá e tentando acreditar com todo o meu coração. Deus usa meu filho. Disse: estou vendo ajuda, está a caminho, pai. Não tenha medo. Estou vendo os anjos do Senhor trazendo provisão para casa. Eu morei muitos anos em Natal, Rio Grande do Norte. Aí foi que a gente passou. 3 de nossos filhos nasceram no Nordeste. Eu sou mais nordestino que brasileiro argentino, viu? Eu sou nordestino de coração. Deus seja louvado. E Deus lhe usa a um casal que morava em Natal, em Rio Grande do Norte. Eles tinham vendido uma propriedade. Eles eram meus colegas, colaboradores do ministério. Eu disse: olha, Alberto, eu vendi uma propriedade aqui, um terreno. E eu estou sentindo no meu coração de dividir meu dízimo com vocês. Nós vamos ajudá-los para vocês voltarem para o Brasil. Olha só. Meu filho tinha profetizado. Ele era uma criança. Há uma profecia em Isaías dizendo que os filhos vão ministrar, vão guiar o rebanho, né? E Deus usa meu filho para trazer essa palavra para mim. Eu nunca esqueço disso. E eu louvo a Deus porque esses irmãos que moravam em Rio Grande do Norte foram de Natal para Tucumã, na minha cidade, 5.000 quilômetros de carro, somente para nos dizer: olha, queremos, Deus colocou no nosso coração de ajudar vocês. Vocês têm que voltar para o Brasil para continuar fazendo a obra do Senhor. Aleluia. O problema é que nós não tínhamos direção para voltar para Natal. E aí disse: como que a gente vai falar com os irmãos que a gente não vai voltar mais para Natal? Olha, disse, eu falei para eles: eu não quero nem saber onde você vai morar, só que eu preciso obedecer. Tome aqui o dinheiro. Ele nos abençoou. Naquele momento nos deu R$2.000. Era uma montanha de dinheiro para nós. Acho que estava o dólar por R$2, uma coisa assim, ou R$1, não me lembro bem. Só que era o dinheiro suficiente para nós voltarmos ao Brasil. E assim Ele cumpriu com a sua palavra. Deus seja louvado. Hoje nós estamos aqui dando testemunho de que é possível você viver para o Senhor. Nós fomos chamados a viver por fé e não por vista. Se você é empresário, você precisa aprender a viver pela fé através de seu projeto, de sua empresa, seus negócios, porque há um Deus soberano que é o dono de todas as coisas. Amém? Deus que é o Senhor de tua casa, de tua família. E nós precisamos convidar a presença de Deus em nossa casa. Assim como
Obed-Edom, ele trouxe a Arca da Aliança para a sua casa e ele foi prosperado durante o tempo em que a Arca da Aliança foi depositada na sua casa. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida que esse é um tempo de rompimento na tua casa, na tua família. O tempo de deserto acabou. Em nome de Jesus, levante sua mão e receba. Se eu sou servo de Deus, declaro e profetizo que vem um tempo de rompimento sobre tua casa e tua família. Caia por terra todo deserto, todo tempo de esterilidade, de sequidão. Hoje, em nome de Jesus, profetizo que cai por terra toda esterilidade de tua casa. Em nome de Jesus, você vai dar fruto, e você vai dar fruto que permaneça. Quem acredita diz amém. Todos têm seu tempo. Todo tem seu tempo. Todo tem seu tempo. Tem um tempo para você chorar, tem um tempo para você sofrer, um tempo de guerra, tem tempo de lágrimas, mas vem um tempo de bonança, de paz, de estabilidade, de sossego, de tranquilidade. E o Senhor te disse: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração, de todo vosso coração. Eu te pergunto hoje, meu irmão, minha irmã, você está buscando a Deus de todo o coração ou de meio coração? Como está a sua agenda? Como está a agenda que você está com tanta coisa? Qual é o espaço que reserva a Deus? Só vem na igreja no domingo? Só vem na igreja no dia do culto, da célula? Há uma agenda que precisa ser mudada. Mas primeiro, o que precisa mudar são as tuas prioridades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é Deus. Primeiro, a prioridade máxima é Deus. Por favor, entenda isso. Deus não tem sido prioridade em nossa vida. E por não ter sido prioridade em nossa vida, vieram os problemas, vieram as consequências terríveis, porque Deus não tem sido prioridade. Eu venho te dizer hoje que você vai mudar as prioridades em nome de Jesus. Vai cair um temor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Nunca mais você vai ser negligente com o seu tempo. Porque sabe o que é, irmão? O que nossos filhos cobram de nós não é dinheiro, não são coisas materiais. Sabe o que é? Tempo. Essa é a moeda que rige o reino de Deus na família. É tempo. Não sempre estamos ocupados para eles, não temos comunicação. É o sistema desse mundo que está ensinando os valores para eles. Aí você fica ocupado. Caia por terra toda indiferença, toda a frialdade de tua vida, toda a negligência. Você entende que teu filho precisa de tempo. Você está edificando, cultivando, desenvolvendo um guerreiro na tua casa, um profeta de Deus em nome de Jesus, que vai ser um agente de transformação para essa cidade e para toda a região em nome de Jesus. Por favor, precisa ver com esses olhos quem é teu filho, quem é tua filha para Deus. Se você tiver uma revelação de que você está educando, cultivando, desenvolvendo um águia na tua casa, você então vai entender que você precisa fazer muito mais por ele. Você pode fazer melhor em nome de Jesus. O irmão disse: você pode fazer melhor com teu filho. Bata nele e diga para ele: você pode fazer melhor com seu filho. Você pode fazer melhor. Nós vamos fazer melhor com nossos filhos. Amém? Por favor, receba isso. Você pode fazer melhor pela tua família. Eu te pergunto uma coisa. Escuta só. Se você não cuidar de tua casa,
Se você não cultivar o jardim tão precioso que é tua família, quem vai fazer por você? O pastor, a igreja. É você que precisa cultivar teu jardim. É você que precisa tirar as más ervas, os bichos, as minhocas e tudo aquilo que contamina o jardim, as cobras, tudo aquilo que não presta, as pragas que vêm para infectar e destruir seu jardim. É você que precisa fazer. Então hoje, se você não cuidar de sua família, quem vai fazer? Em nome de Jesus, eu venho falar hoje no seu coração. Eu te falo desde o mais profundo do meu coração que sua família é projeto de Deus e você deveria amar mais a sua família. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque é uma igreja que está ensinando a seus membros, a seu rebanho, a amar a família como um projeto de Deus. Aleluia! A família, que ele é um referencial para edificar o reino na terra. O reino de Deus, ele é construído por pessoas, e se a família não cumpre com sua missão, nós vamos ter um crescimento defeituoso. Quando a família é saudável, as igrejas são saudáveis. Quando nós temos famílias unidas, fortes no propósito, com revelação, então nossa cidade vai mudar, toda a nossa região vai mudar, Paulinha vai mudar, aleluia, porque a nossa família está edificada sobre a rocha, que é Cristo, é Jesus, aleluia. Famílias edificadas sobre a rocha, edificadas sobre a rocha. Oh, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, ministra, Pai. Ministra, Pai. Vejo homens aqui. O Espírito Santo me disse essa noite. O Espírito Santo me diz que tem pessoas que foram muito feridas pelos pais. O Espírito Santo diz que tem pessoas que foram muito magoadas em sua infância. Seus pais fizeram coisas injustas, até ignorantes como você. E esse é um tempo para você liberar perdão sobre eles. Porque sabe que o Senhor me disse que eles não sabiam o que faziam. Eles fizeram isso pela ignorância. Alguém pode dizer amém? Há um Pai que te ama de paixão. Você não é um bastardo, você não é um órfão, você é filho. Amém? Feche seus olhos, não olhe para mim, porque a unção profética está fluindo nesse lugar. Eu te darei um coração de carne, te dou um coração novo. Coloca a tua mão no coração e começa a liberar perdão para aqueles seus parentes, pais, que talvez podem ter até abusado de você. Meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo. Vejo abuso sexual, meu Deus do céu. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, limpa, Senhor, os corações de teus servos, de tuas filhas, de teus filhos. Por favor, toma isso em sério, porque há uma presença de Deus nessa noite. E eu vejo Deus trazendo cura, um bálsamo sobre o teu coração. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Escuta só. O Senhor disse: filho, não temas, eu ainda te ajudo. Ainda te ajudo. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Não tenha medo, porque amanhã as coisas serão diferentes. Eu estou mudando a tua sorte, porque você tem acreditado em mim, tem me buscado, disse o Senhor. E busquei ao Senhor
e Ele me ouviu e ouviu o meu clamor. Há uma palavra de Deus para uma mulher nessa área aqui, que o Senhor te disse: por favor, filha, eu já paguei teu passado, eu já paguei e deletei tudo o que aconteceu contigo no passado. Hoje é um novo dia. Eu olho você como minha princesa, a minha filha. Para mim, você é a coisa mais linda que eu já fiz. Então, nenhuma condenação há para aquelas que estão em Cristo Jesus. Assim te diz o Senhor: filha, eu sou teu pai. Todo o teu passado de sofrimento, de injustiça, já foi deletado em nome de Jesus. Oh, oh Espírito Santo, Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Há uma promessa de Deus para a sua família. Estou terminando, pastor. Estou terminando. Eu estou entregando a vocês armas com as quais nós vamos lutar essa guerra. Porque é uma guerra, meu irmão. É uma guerra. Essa guerra não é com sangue, com carne. Não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados. Nós vamos precisar muito mais. Precisamos de advogados. Precisamos de pessoas que nos ajudem a defender aquilo que queremos. Precisamos de advogados, porque nos próximos dias vai ser proibido nós defendermos as nossas crenças. Nós estamos lutando contra forças que parecem muito maiores que nós, mas em nome de Jesus nós sabemos como termina essa história. Maior é Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo, que ruge o leão. Maior é Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos estar preparados para a batalha que se avecina. Estamos preparados para defender as nossas crenças. E estou te entregando armas com as quais você vai lutar. Uma das armas poderosas, eu falei do arrependimento, do poder da oração, da intercessão. Bendito seja Deus, há poder na oração. E eu quero te entregar, eu falei das promessas que você precisa profetizar. É uma arma poderosa. Profetize a palavra pelos teus filhos. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Profetize a palavra sobre ele, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! A tua família é projeto de Deus, meu irmão. Eu vou terminar isso aqui te contando o que aconteceu com uma mãe. Uma mãe que talvez seja o teu caso, a tua situação, uma história parecida talvez com a sua. Ela tinha um filho, um único filho. Só que o filho, não tendo um pai, autoridade na casa, ela começou a criar sozinha. E ele começou a inventar de beber e fazer outras coisas erradas que não devia. Mas um certo dia chegou a guerra e chamaram o jovem para ir na guerra. A mãe de joelhos para os seus filhos, todos os dias de sua vida, abençoando seu filho e declarando a promessa: creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ela clamava e acreditava na salvação do seu filho e orava pelo seu filho. E orava pelo seu filho todos os dias. Ela estava convencida, ela estava convicta que seu filho ia ter uma conversão, um arrependimento. Até que um certo dia bateram na porta da casa. Aquela visita que na época da guerra nenhum pai, nenhuma mãe queria receber. Aí chegaram os homens trazendo a bandeira e comunicando a perda do jovem no campo de guerra. O único filho. Imagina essa mulher
o único filho que ela tinha. Ela ficou olhando a carta e ela disse: Senhor, qual é o reporte que eu devo acreditar? E qual é a história que eu devo acreditar? Eu vou crer na tua palavra ou vou acreditar nessa carta que me diz que meu filho morreu no combate? E ela ficou desesperada, chorou muito aquela noite. E ela se levantou depois com uma convicção, dizendo: não aceito, essa carta é mentira, não é meu filho. E ela se levantou e foi para o escritório do exército para corroborar, dizendo: senhores, essa carta que vocês me deram é engano, há um mal-entendido aqui. Olha que ousadia da mulher. Ela foi a brigar com os homens, dizendo: meu filho não está morto, meu filho está vivo. Porque ela acreditava na promessa. E ela dizia que seu filho ia servir a Deus. E os homens diziam: eu entendo, Senhor, eu sei como é. Eu entendo que a senhora está com a esperança, mas seu filho morreu, não tem mais condição. Não é meu filho, ele está vivo. Confira, por favor. Deve ter outro nome com o mesmo nome de meu filho. O rapaz foi consultar com o chefe, com os oficiais, e disse: bom, atenda a senhora, talvez ela está desesperada, vamos tentar ajudá-la. Pesquisaram, até que eles conferiram que era todo um engano. Tinha outro jovem com o mesmo nome e o filho dela estava vivo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A história não termina aí. Aquele filho voltou para casa. Imagina a felicidade da mãe, que disseram que tinha morrido o filho. A história não termina aí. A história termina que ele vai agradecendo a Deus por ele ter ficado vivo, combatendo pelo exército dos Estados Unidos. E ele vai, esse jovem faz um compromisso com Deus, se torna um grande pregador e um grande evangelista. Deus seja louvado. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou encerrando, estou terminando. Eu preciso te dizer algo mais, irmão. Eu quero te entregar uma arma poderosa. E essa arma é o poder de nós abençoar, voltar a restaurar a cultura da bênção para nossos filhos. Quem ouviu falar de Jonathan Edwards? Um grande homem de Deus, um avivalista, um homem que trouxe um grande mover de Deus. O Jonathan Edwards era um pregador que, quando ele falava e quando ele pregava, as pessoas ficavam com tanto medo de Deus que ficavam assim amarrados para as colunas da igreja. Eles caíam um temor de Deus, porque ele dizia que Jesus ia estar voltando pronto e que as pessoas deviam ser salvas, porque senão o temor de Deus e o terror de Deus ia cair sobre toda a nação de América. E era um homem que estava cheio do fogo de Deus. Só que esse homem tinha uma característica: ele era um homem de oração e ele abençoava seus filhos. E esse homem abençoava cada um dos filhos. Essa história que tem dois contrastes: a história de Jonathan Edwards e a história de Max Jukes, que era o amigo dele. O Jonathan Edwards, só por ele ter tido essa prática, ele teve uma descendência impressionante. Da família de Jonathan Edwards nasceu um vice-presidente dos Estados Unidos, um década da escola de leis, um decano numa escola médica, 3 senadores, 3 governadores, 13 presidentes de universidades, 30 juízes, 60 doutores, 65 professores, 75 oficiais do exército, 80 promotores públicos, 100 advogados, 100 clérigos,
285 graduados da universidade. Esse foi o legado, e é um homem que tinha costume de abençoar seus filhos. Ele abençoava seus filhos, ele impartia bênção, declarava bênção sobre seus filhos. Vou mostrar outra história. Um amigo que nasceu no mesmo, era colega dele. Infelizmente esse jovem não teve a mesma sorte do Jonathan Edwards. Os pais deles eram ladrões, eram assassinos e nunca abençoaram seus filhos. Da família do Jux, 300 familiares deles morreram prematuramente. 440 foram pessoas que foram fisicamente prejudicadas, quebradas, muito mal fisicamente, por problemas de alcoolismo. 310 pessoas pobres na família, 150 pessoas que foram presas, 190 prostitutas, 60 ladrões, 7 assassinos, como resultado de uma família que não tinha bênção na sua casa, nem a cultura da bênção. Isso trouxe prejuízo por milhões de dólares ao governo americano. Mas aquele que abençoava seus filhos não custou um centavo para os tesouros do governo americano. Ao contrário, trouxe riqueza sobre a nação. Hoje eu venho te dizer, meu irmão, você precisa abençoar seus filhos. Você precisa praticar e restaurar essa cultura. Algo tão bonito que fizeram aqui. Só que isso foi na igreja. Você precisa fazer isso em casa. Abençoar teus filhos. Eu te abençoo. Essa é a cultura da comunidade judaica, que eles são uma nação mais próspera e poderosa na terra, porque tem a cultura de abençoar os filhos. Quero que você fique de pé, meu irmão. Eu quero encerrar te dizendo, nós temos armas poderosas para essa luta. E você não está desarmado. Você não, sua vida, meu irmão, é muito abençoada. E você precisa, em nome de Jesus, receber essa palavra. A minha família é projeto de Deus. Diga comigo, minha família é projeto de Deus. Deus tem um propósito com a minha família. Amém? Você crê? Você crê? Nós vamos orar por um rompimento nessa noite. Vamos orar para que o poder de Deus venha sobre ti. Para que venha uma convicção de arrependimento, você mudar. Você tomar decisões a partir de agora, importantes. Você vai ter que mudar. Para que venha mudança na tua casa. Amém? Grandes coisas o Senhor vai fazer. E vão acontecer. Somente porque essa noite você tomou a decisão de você ser um canal de bênção para a sua família. Em nome de Jesus. Abraça teus filhos. Ama teus filhos. Abençoa. Peça perdão a eles. Diga a eles, olha filho, eu não sabia como ser pai. Eu não sabia como ser mãe. Nunca me ensinaram. Mas hoje eu quero aprender. E eu vou mudar pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu vou ser um homem, uma mulher de Deus, que vai fazer uma diferença na tua vida. Talvez você já tenha cometido erros e perdido a credibilidade de teus filhos. Mas hoje começa uma nova história. Se eu sou servo de Deus, profetizo um novo tempo para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia.